Boa tarde, meus amigos aqui do Três Pontas Urgente. Estamos começando o Três Pontas Urgente da semana. E eu vim aqui no meu espaço de nutricionista, no nosso Viva Mais Saudável, falar sobre um tema bem comum, que as pessoas têm muita dúvida, perguntam muito, tanto no direct quanto no consultório, né? Nos comentários, às vezes aparece quando eu posto ali no Instagram. E aqui vocês mandam muito pelo bate-papo. Então, o que eu posso falar sobre esse tema polêmico? Bom, muita gente emagrece muito rápido por conta de dieta muito restrita, ou porque fez a dieta de um colega que emagreceu muito, ou porque quis fazer uma low carb, um jejum intermitente, enfim, alguma estratégia que trouxe emagrecimento muito rápido, só que não sabia se essa estratégia era boa para ele ou não. E aí começa a emagrecer muito rapidamente, depois que para de seguir aquele tipo de dieta, volta a engordar o dobro ou o triplo. Por que isso acontece? Porque o corpo da gente é programado para acumular. Então a gente tem o hábito de comer e acumular o excesso, transformar em gordura. Isso leva um certo tempo para acontecer, mesmo tendo gente que tem a facilidade de engordar, leva um certo tempo para você ter um ganho de peso, porque você precisa criar novas células adiposas, que é onde a gordura se deposita, e aí você vai criando novas e enchendo as que já tem e criando novas, e aí você forma o tecido adiposo. Em pessoas que têm dificuldade de engordar, esse tecido adiposo é bem menor e essas células adiposas também são em menor número. Então, existe uma grande diferença para pessoas muito magras que têm a dificuldade de engordar e as pessoas muito gordas têm dificuldade de emagrecer. É uma diferença estrutural. E aí, quando essas pessoas muito gordas, muito obesas, fazem dieta restrita, eles tendem a perder muito rápido e tendem a ganhar muito rápido também. Por quê? Como eu já comentei aqui logo agora no início, é que o corpo da gente ele é programado para acumular e a pessoa geralmente faz uma dieta que não era para ela, né? Não era adaptada para o biotipo dela. Quando a gente faz uma consulta, a gente costuma fazer exame de bioimpedância, a maioria dos nutricionistas pedem. E nesse exame de bioimpedância aparece lá a taxa metabólica do paciente. É taxa metabólica basal que se chama. Isso é o quê? O gasto de energia que a pessoa tem em repouso. Ou seja, tem gente que tem 900 calorias de gasto mínimo, que é gasto de repouso, tem gente que tem mais de 2.000, isso depende muito da pessoa. Mulheres gastam menos do que homens. Então, vamos colocar aqui um exemplo. Se a minha taxa metabólica basal é 1.600 calorias, quer dizer que em repouso, sem fazer nada, eu gasto 1.600 calorias. Em atividade, eu gasto muito mais do que isso. Esse valor pode dobrar para 2.600, enfim, depende da minha rotina e se eu faço exercício ou não. Já se eu vou fazer uma dieta baseada na minha taxa metabólica basal, eu jamais posso comer a menos do que eu gasto. Ou seja, se eu gasto 1.600, eu tenho que comer no mínimo 1.600. Porque, como eu já falei, a taxa metabólica basal é o mínimo. Então, se eu der menos do que isso, meu metabolismo tende a desacelerar para evitar que eu perca muito. Então, quando o corpo da gente começa a perder demais, vocês já observaram que em época de emagrecimento, dá 3 meses de dieta, o corpo estaciona, você tem uma dificuldade maior de perder? É por isso, porque nos primeiros meses a gente tem um equilíbrio do corpo, começa a ter uma perda rápida e depois diminui o metabolismo para que você pare de perder tanto. Então, o corpo acaba criando um mecanismo de hipercaptação, porque eu estou dando muito pouca caloria, menos do que eu gasto, menos do que o necessário para eu gastar, e eu vou precisar daquilo em algum momento. O corpo entende que é como se estivesse restringindo muito e tá faltando. Então, na hora que entrar, que eu voltar a comer normalmente, sair dessa dieta restrita, eu vou acumular. Eu vou transformar aquilo em reserva energética para que futuramente, se vier a faltar, eu já tenho a minha reserva ali. Então, é muito comum ter esse reganho de peso porque você restringiu demais no início. Isso é comum acontecer em gestantes que perdem muito peso no início da gestação, geralmente por conta dos enjoos, vomita demais, passa muito mal e perde muito peso. Infelizmente, essas mães não conseguem comer direito no período inicial da gestação e acabam tendo esse mecanismo de hipercaptação. E aí, depois que passa o período de enjoo,
começam a ganhar peso demais. E aí até o final da gestação vem aí 20, 22 quilos muito rápido, porque o corpo faz isso. Sem contar aqui, no caso da mãe, tem ela e tem um bebê que precisa de nutrientes, precisa de caloria para crescer, e o corpo não está conseguindo ter aquilo. Então, isso acontece na gestante, isso acontece em pessoas que fazem dietas muito restritivas. O corpo vê que está faltando, em algum momento vai precisar armazenar aquilo como reserva e aí não deixa você perder tanto peso como estava lá no início. Então, o correto. Oi, Olga, boa tarde. O correto é que você vá ao nutricionista, então não é à toa que a gente existe, a gente está aqui para ensinar vocês a comerem corretamente. E o ideal é isso, a gente procura um profissional de nutrição para fazer uma dieta de acordo com o seu gasto energético, de acordo com a sua taxa metabólica, para você não comer muito pouco, para você não ter uma restrição muito grande. E o problema maior não é nem tanto o reganho, é que pessoas que já têm ansiedade, já têm algum distúrbio alimentar, elas tendem a piorar esse distúrbio. Inclusive, quem tem enxaqueca tende a piorar também. Uma restrição muito grande vai causar alguns distúrbios no organismo. Já quem toma medicação para emagrecer, que emagrece bastante, inclusive, também tem um efeito muito ruim, porque gera alguma alteração hormonal. Às vezes, isso mexe com os hormônios do apetite, hormônios da saciedade, gera um desequilíbrio. Então, quando para de tomar a medicação, tende a produzir um pouco mais esses hormônios, tende a dar um descontrole ali. Então, tem uma série de problemas quando você faz esse tipo de estratégia para emagrecer muito rápido. Então a dica é respeite o tempo do seu corpo. Você leva um tempo para ganhar peso e você precisa respeitar o tempo do seu corpo para perder peso também. Então não sigam dietas muito restritas, a não ser que você de fato precise dessa dieta por alguma doença, para algum tratamento específico. Mas para emagrecimento a gente não é recomendável. Vai ao nutricionista que ele vai calcular a quantidade de caloria que você precisa diariamente, certinha, sem te causar nenhum problema de saúde, nenhuma ansiedade, nenhum distúrbio, tá bom? Então era isso. Qualquer dúvida, mandem aqui nos comentários ou nas mensagens, mandem lá no Instagram também. E semana que vem estou de volta com vocês. Desculpa aí um pouquinho o cansaço. Para quem não sabe, quem não está acompanhando no Insta, eu estou com sintomas de Covid, então tanto que eu estou em casa aqui, vocês podem ver que estou na cortina. Estou em isolamento, então eu falo muito, fica um pouco ofegante. Então não tenho certeza ainda, porque o exame não saiu ainda o resultado. Mas de qualquer forma, eu vim aqui falar com vocês, porque vocês precisam das nossas dicas semanais, né? Então, gente, até semana que vem. Uma boa tarde para vocês, um bom restinho de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.